Paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde. A nós aqui de novo para celebrar a palavra de Deus, para estudarmos a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Eu trouxe um assunto para nós rapidamente discorrermos aqui, que é a tal da visão do G12, M12, MDA, né? Que na verdade são praticamente a mesma coisa e são coisas que estão indo numa direção e a palavra de Deus vai numa direção totalmente oposta. A verdade é, irmãos, que muita coisa se sabe ou se tem falado, eu pesquisei, estudei, né, conversei com pessoas, conheço pessoas próximas que participam em tais igrejas. É, não vou dizer entrevistei, mas perguntei muito sobre o assunto, né, que não deixa de ser uma entrevista. Me informei e cheguei a uma conclusão que é tanta coisa que envolve esse assunto que para botar num estudo e num vídeo, eu não imagino o tamanho que seria. Mas a verdade é que a internet ela está com um material bem amplo sobre esse tema, né? Visão celular, esse processo, esse formato de igreja, né? Em células, como eles falam. Você pode dizer, ah, mas não é verdade, ah, mas não é assim que se processa, ah, mas você pode dizer várias coisas, isso aí, o pessoal de lá mesmo vai dizer que não tem nada a ver, que não existe isso lá, e vão dizer várias coisas, né, que tem um único intuito de defender a visão e o que é praticado lá. Mas a verdade é que quando você começa a estudar, quando você começa a pesquisar, quando você começa a falar com as pessoas que participam lá, você começa a descobrir que a verdade é um pouco diferente daquilo que eles defendem. Mas eu queria começar dizendo para você que os apóstolos eles nunca praticaram a visão celular do G12, né? E aqui eu trago alguns textos para vocês que falam o que de fato os apóstolos faziam, o que eles praticavam e que tipo de igreja era a igreja que eles tinham. Tá certo? Se você ler com calma, eu vou deixar o estudo lá na descrição, tu baixa lá. É bem curto, ó, o tamanho do estudo ele ficou bem curto. É uma página, acho que 2 páginas, se não me falha a memória. 3 no máximo. É isso mesmo. Eu resumi bem, né? Eu procurei colocar os pontos é, mais falados, mais questionados, os que têm mais importância, né? Tá certo? Os mais relevantes. Então eu coloquei para nós, mas comecei falando para você o que os apóstolos praticavam, que é o importante você saber. Não adianta nada você saber que o G12 é antibíblico, que está fora da palavra. Não aproveito algum eu lhe dizer isso, se eu não disser e não procurar mostrar, ou pelo menos orientar você sobre o que realmente eu devo fazer, né? O que você realmente deve fazer, que é praticar aquilo que os apóstolos praticavam segundo a palavra. E aí por isso eu coloquei essa questão dos apóstolos, tá certo? Como era que se processava, como era feita a igreja. E eu quero dizer para você que se você estudar, você vai descobrir que a igreja era feita de uma forma totalmente contrária da visão celular e era uma igreja que se convertiam de 1.000, de 600 e 500 pessoas na igreja. A igreja crescia de uma forma poderosa apenas com a pregação da palavra de Deus e nada mais. Apenas com o poder de Deus que era liberado sobre a vida das pessoas, dos pecadores, através da pregação da sua palavra. Mas, irmãos, eu queria falar rapidamente sobre o objetivo do G12, né? Desse pessoal que tem esse modelo, né? Depois que você estudar a parte dos apóstolos e o que deve ser feito, você vem aqui embaixo, aí você vai descobrir um monte de coisa, né? Algumas práticas esquisitas, algumas coisas que acontecem lá, principalmente. Mas eu vou ser bem objetivo e dizer para você o seguinte:
Quando você conversa com alguém do G12, ele diz: o objetivo é ganhar almas. O objetivo da igreja do Senhor é ganhar almas. Mas a pergunta é: para quem? Para Deus ou para a igreja? É a primeira pergunta que eu quero deixar para vocês. Se o objetivo é ganhar almas para onde? Para quem? De qualquer forma é válido. Como eu posso ganhar uma alma para o Senhor se eu ultrapassar a palavra de Deus? Qualquer prática pode me fazer ganhar uma alma? Qualquer prática é certo? Ou é só o encher igrejas e o fato da pessoa estar dentro da igreja quer dizer que ela é salva? É algo que precisamos saber, irmãos. Algumas práticas são feitas nesses encontros, é, nessas reuniões que eles fazem de fim de semana com as pessoas. Práticas como quebra de maldição hereditária, né? Que isso não existe, que isso é totalmente antigo. Tem um vídeo nosso aí falando sobre quebra de maldição, maldição hereditária, né? Que tem a ver com regressão, com essa coisa toda. Altamente antibíblico, totalmente deturpado. É um assunto que não procede. Tá? Se tu assistiu outro vídeo lá sobre maldição hereditária que a gente colocou no canal aí, tu vai descobrir que não tem nada a ver com Bíblia. Cura interior, mapeamento espiritual. Essa cura interior é interessante. É de pessoas que já aceitaram e estão em Cristo, mas que têm o seu interior doente. Ou seja, então se essa pessoa está na fé e recebeu Cristo, mas precisa curar o seu interior, essa pessoa não tem Cristo. Porque eu me recuso a acreditar que alguém que tenha Cristo tenha o seu interior doente, amaldiçoado. É um negócio meio sem sentido. Mapeamento espiritual. Imagina você tendo que escrever toda a sua vida regressa, né, as coisas que podem ter envolvimento espiritual ou não, que pode trazer maldição ou não. Também acontece muito de escrever, como diz aí nessa parte em vermelho, os pecados em um pedaço de papel queimado na fogueira. Eu não sei por que eles acham que um fogo numa fogueira tem algum efeito. Essa simbologia, esse misticismo não tem nada a ver com a palavra de Deus. Sabe o que perdoa pecado, irmão? Arrependimento diante de Deus e pedido de perdão em nome de Jesus. Isso é a única coisa que perdoa pecado. Certo? Então você vê aí que tudo isso que é feito nesses encontros, irmão, ultrapassa a palavra. Tem muito mais a ver com um trabalho mental, com um trabalho emocional, com um trabalho de manipulação das pessoas, usando os seus pontos fracos, às vezes um sentimento que a pessoa, algo que ela passou e é usado como um instrumento de manipulação. Quero dizer para você, irmão, que ninguém que está em Cristo de verdade pode ser amaldiçoado. Mentira. Agora me diz como é que eu vou fazer um mapeamento espiritual da minha vida regressa se eu não tenho mais vida regressa? Se a Bíblia diz que eu estou em Cristo, sou nova criatura. Amém? Se eu não tenho mais passado, a Bíblia diz que ele jogou no mar do esquecimento dos teus pecados, não me lembro mais. Como eu posso tratar o que não existe? Quando se está em Cristo, não se tem passado. Sentimentos do velho homem não podem ser os sentimentos do novo homem, que é totalmente sem sentido, não faz o menor sentido. Querem empurrar a goela abaixo, fazer você engolir a todo custo isso, mas irmão, pede para te mostrar na Bíblia um apóstolo, uma palavra, um procedimento dessa natureza de alguém sendo tratado dessa forma, que aí eu me calo. Tem muita coisa intrigante, como a proibição de você não falar sobre o encontro. Meu Deus, irmão, isso é coisa que não precisa nem discorrer contigo. Tá certo? Vai lá e vê. Procura ler na internet alguns testemunhos, que não tem só um, tem vários, e procura compará-los, se tem algum nexo. Procura ver esses encontros. Olha, como é que eu vou para um lugar onde supostamente, quero dizer, supostamente Deus faz algo na minha vida, eu não posso contar para as pessoas, não faz sentido. Tá certo? Tem uma história também do decretar. Que decretar o quê? Quem decreta as coisas é o Senhor, meu irmão. Quem decreta as coisas é Deus, tá certo?
Você vê aí, aqui tem como funciona o G12, você vê aí que tem todo um resumo, né, irmão? Não é uma coisa bem, é um resumo apenas de como funciona esse G12, tá certo? E ventos de doutrina, né, que são misturados aí com essas práticas do G12, tá certo? Irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: pesquise sobre o G12, pesquise os relatos do G12. Você vê que Jesus falou abertamente, irmão, em todo canto. E quem vai para o encontro não pode falar abertamente para as pessoas. Se é tão de Deus, por que não falar? Contra a verdade não há lei. Contra Deus não há lei. Contra o que Deus faz não há lei. Tá certo? E para me concluir, eu quero dizer que um dos grandes problemas do G12 é colocar liderança nessas tais células que não são chamadas para ser líderes, que não têm chamado de liderança pastoral, pessoas que estão como líder de célula, mas sem experiência alguma, sem conhecimento algum. Aí você vai me dizer, ora, mas quer dizer que a pessoa precisa ter experiência, a pessoa precisa ter alguma coisa especial. Eu quero dizer para você o que diz lá em Timóteo. Timóteo, no livro de Timóteo, se você for ler, eu não vou lhe dizer aqui o capítulo e o versículo, porque eu quero que você leia o livro todo, para você entender o contexto do livro de Timóteo e o momento em que ele fala que o líder, aquele que almeja a liderança, o episcopado, o ministério pastoral que tem chamado, tem que ser preparado, tem que ser alguém que maneje bem o evangelho, alguém que tem experiência, alguém que tenha preparo. Não pode ser qualquer um. E tudo depende de um chamado. Muitas dessas pessoas têm um chamado brilhante, abençoado para realizar em Deus e acabam deixando de realizar porque vão se tornar líderes de células, comprometendo aqueles que são liderados. Ora, irmão, uma ovelha não pode liderar outra ovelha, quem lidera é o pastor. E o pastor é colocado por ele saber lidar com as ovelhas, por ele ter sido preparado por Deus para lidar com as ovelhas e por ter sido chamado por Deus para lidar com as ovelhas. Amém? Então eu queria deixar esse estudo aqui para você. Tá bem resumido, é algo tá simples, fácil para tu ler e estudar, tá certo? Tá bem simples. Tem e depois, se for o caso, eu posso postar um estudo mais profundo, mais detalhado, com depoimento das pessoas que participaram, que são de lá, tá certo? Mas isso aqui é só para isso, dar aquele estalo e você, poxa, vou pesquisar sobre isso, vou estudar, vou comparar com a Bíblia para me descobrir o que realmente fala aqui. Amém? Irmãos, eu quero abençoar a vida de vocês, dizer que Jesus Cristo é o Senhor e que no nosso próximo vídeo, eu creio que assim como todos os outros que temos colocado aqui, Deus vai fazer cumprir o propósito desse nosso canal, que é despertar você para estudar a palavra, para se aprofundar e se tornar um grande conhecedor do Evangelho com um único fim: propagar o Evangelho e defender a verdade a todo custo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus a todos.